E aí, turminha? Então vamos mais uma aula de revisão, né? Ainda genética, tá? Nosso segundo momento de genética. E hoje nós vamos focar um pouco mais em genes ligados e genética populacional. Vamos ver outras coisas, né? Interações gênicas, epistasia, né? Mas o nosso foco principal desse momento, dessa aula de hoje, vai ser genes ligados, tá? E genética populacional. Dois assuntos muito abordados no vestibular, tá? Principalmente na segunda fase, certo? Então vamos lá, nossa segunda aula de genética, de revisão de genética, revisão final 2020. Então nós vamos começar aqui com uma questão que por enquanto ainda não tem a ver diretamente com aqueles temas que eu falei para vocês, né? Então vamos falar inicialmente sobre algo simples, né, rotineirão, mas que a gente não pode deixar passar batido, né? Ah, é simplesinho, gente, mas só para lembrar, né, que quando tá uma questão vincula a resposta, né, com relação ao sexo, tá? Então a gente não pode esquecer da probabilidade. Quando quer isso ou aquilo, né, a gente soma as duas probabilidades. Agora, quando é isso e aquilo, a gente multiplica. Tá? Então, aqui, ó, um determinado casal normal, mas heterozigoto para o albinismo, solicitou aconselhamento genético sobre a possibilidade de vir a ter crianças apresentando a condição albina. Então, qual a probabilidade desse casal ter? A. 4 crianças albinas. Então, é essa simplicidade, mas que às vezes a gente, né, acaba tropeçando, né? Então, se esse casal é heterozigoto, se ambos são heterozigotos, são azão azim. Tá? Então, a falta de pigmentação na pele, o albinismo, é uma anomalia recessiva, tá? Autossômica, certo? Então, a presença de pigmentação normal, a pigmentação normal é dominante. Então, pigmentação normal, o alelo azão, e ausência de pigmentação, o albinismo azim. Então, dois indivíduos normais, mais heterozigotos, obviamente são azão e azinho. Tá? Então, a hora que você cruza esses dois indivíduos, olha, esses são os resultados possíveis. Tá? Então, olha, tá? Então, o que se espera para cada nascimento é 1/4 de chance que a criança seja azão-azão. Olha, 2/4 ou metade das chances que a criança seja azão-azinho. Tá? E 1/4 da chance que a criança seja azinho-azinho, consequentemente albino. Certo? Tá, mas no item, olha, está pedindo 4 crianças albinas. Então a gente não pode esquecer que cada nascimento é um evento independente. Então, primeira gravidez, a chance é de 1/4. Então, essa tabela aqui, ó, é a probabilidade para cada nascimento. Então, isso aqui, ó, você vai considerar em cada gravidez. Então, são 4. Para cada uma, né, vale 1/4 de chance. Então, 1/4 que multiplica 1/4, que multiplica 1/4, que multiplica 1/4, isso dá 1/256. Não esqueçam, tá? É simplesinho, mas pode ser um tropeção, tá? Aqui, uma criança albina e do sexo feminino. É essa questão que eu queria chamar de vocês, tá? Então, uma criança albina, a chance é de 1 em 4. Tá? E o sexo, não importa, masculino ou feminino, a chance sempre é de 50% ou 1/2. Tá? Então, só para lembrar, então isso aqui daria 1/8 de chances, tá certo? Bom, uma criança normal, heterozigota e do sexo masculino, aqui a gente tem meio que uma pegadinha, tá? Porque, ó, criança normal, qual é a chance de ser uma criança normal? É 3/4. Tá? Agora, se é heterozigoto, ó, então eu vou deixar de contar o azão-azão. Então, só leve em consideração o azão-azinho. Então, uma criança normal heterozigota, a chance é de 1/2, ó, tá? Ou 50%. Beleza? Bom, a chance de ser um menino, mais meio ou 50%. Então, multiplicou, deu 1/4. Ok? Então, era isso que eu queria, né, chamar a atenção de vocês. Ok? Bom, nessa segunda aqui, tá, o assunto é um pouquinho mais complexo, né? Cai muito nos vestibulares, tá certo, gente? Tá? E
nós vamos falar sobre genes letais. Então, nesse segundo, em ratos, a cor da pelagem é condicionada por gene autossômico, né? Quer dizer, não é uma herança ligada ao sexo, tá? Então, é aquela genética normal que a gente aprende. Sendo o gene cesão dominante, responsável pela pigmentação amarela. E seu alelo cesinho recessivo, sendo responsável pela coloração cinza. Então, um geneticista observou que o cruzamento de ratos de pelagem amarela com ratos de pelagem cinza resultou descendentes amarelos e cinzas em igual proporção. Porém, o cruzamento de ratos amarelos entre si produziu 2/3 de descendentes amarelos e 1/3 de descendentes de pelagem cinza. Então, esse resultado aqui já nos permite identificar a ocorrência de genes letais. Tá? Então, quando você cruza 2 indivíduos heterozigotos, de acordo com a primeira lei de Mendel, você está esperando, né, aquela proporção de 3:1. 3 filhotes dominantes para cada recessivo. Tá? Só que aqui, olha, tá, apareceram 2:1. Tá? Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, né, que o fenótipo amarelo é dominante, o gen cesão, o alelo cesão é dominante, só que o genótipo cesão-cesão é letal. Então, a combinação cesão-cesão mata o filhote e não deixa ele nascer, não deixa ele se formar. Então, você não conta esse indivíduo. É isso que a gente chama de genes letais, certo? Tá? Bom, então, a partir de 20 ovos originados do cruzamento de machos amarelos e fêmeas cinzas, quantas fêmeas amarelas adultas são esperadas? Então, na realidade, nós vamos resolver primeiro o item B. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Inclusive, eu coloquei essa questão aqui por causa disso. Então, por que a gente vai resolver o item B? Porque ele é mais conclusivo. Então, aqui, ó, a partir de 40 ovos originados do cruzamento entre ratos amarelos, quantos machos cinzas deverão atingir a idade adulta? Justifique. Tá? Então, é o seguinte, olha, tá? Se os indivíduos são amarelos, eles têm um fenótipo dominante. Mas você não pode esquecer que cesão-cesão, né, é letal. Então, só vão sobreviver os indivíduos que são cesão-cesinho e cesinho-cesinho. Os cesão-cesinho vão ser amarelos e os cesinho-cesinho vão ser cinzas. Então, desse cruzamento aqui, ó, de ratos amarelos, não se esqueçam, olha só, tá? Esses ratos amarelos são cesão-cesinho. E por quê? Porque cesão-cesão morre. A combinação cesão-cesão é letal. Então, ó, os ovos resultantes da fecundação desse casal, você vai ter, ó, tá? 1/4 dos ovos cesão-cesão, 2/4 ou 1/2, né? Metade dos ovos cesão-cesinho e 1/4 cesinho-cesinho, tá certo? Então, esses serão os ovos produzidos, tá certo? Só que tem um detalhe, você não pode esquecer que cesão-cesão é letal. Então, esses ovos cesão-cesão não vão vingar, tá certo? Então, desses 20 ovos, o que eu faço com esses 20 ovos? Eu distribuo aqui, ó, nos 4 quadrados, tá? Nos 4 resultados aqui. Então, olha, tá? Desses 20 ovos, 5 vão ser cesão-cesão, 5 cesão-cesinho, mais 5 cesão-cesinho e 5 cesinho-cesinho, tá certo? Só que é o seguinte, aliás, são 40 ovos, né? São 40 ovos, desculpa, gente, são 40 ovos, então, na realidade, ó, são 10 para cada quadrado. São 10 para cada quadrado, né? Então, tá aqui, né? Então, 10 cesão-cesão, acaba sendo 20 cesão-cesinho e 10 cesinho-cesinho. Só que o cesão-cesão eu não conto, porque eles não vão gerar filhotes. Então, ó, cesão-cesão é letal, tá fora da contagem. Cesão-cesinho, isso vai resultar em filhotes amarelos. Então, eu tenho, ó, dos 40, 20 são cesão-cesinho. Então, você vai ter, olha, 20 filhotes amarelos, certo? E aí, olha, tá? São 10 cesinho-cesinho. Então, como não tem problema nenhum com cesinho-cesinho, são 10 ovos que vão resultar em filhotes cinzas. Só que, olha a pergunta. Muita gente, quando caiu essa questão no vestibular, muita gente errou, tá certo? Quantos machos cinzas deverão atingir a idade adulta? Então, machos. Peraí, quantos indivíduos cinzas? 10, ó, são 10 cinzas, né?
Peraí, mas se espera que desses 10, metade sejam machos e metade fêmeas. Então, 5 machos deverão chegar à idade adulta, ou seja, deverão vingar. Tá certo? Ok? Bom, e aqui, ó, aí a gente volta lá para a questão de cima, né? Para o item A. Então, tá aqui, ó, tá? O que ele está pedindo? Tá? A partir de 20 ovos originados do cruzamento de machos amarelos e fêmeas cinzas. Machos amarelos. Todo indivíduo amarelo é azão, azinho. E as fêmeas cinzas vão ser azinho, azinho. Tá certo? Então, olha, você sabe que esse cruzamento, ó, se você coloca cesão, cezinho com cezinho, cezinho, metade dos filhotes vão ser cesão, cezinho e a outra metade cezinho, cezinho. Então teremos metade dos filhotes amarelos e metade cinzas, tá certo? Aí, olha, quantas fêmeas amarelas? Serão 20 indivíduos amarelos, não são? Tá? Então, metade macho, metade fêmea, tá certo? Então, 10, tá? Desses indivíduos, né? 10 serão amarelos, porque 20 no total. Então, metade dos amarelos, ou seja, 5, serão fêmeas, tá certo? Então, uma questãozinha assim, né, que é bom a gente dar uma verificada antes da prova, né, porque pode trazer problemas, ok? Bom, vamos dar uma olhadinha nesse terceiro. Não, esse terceiro vai ficar. Não vai ficar, não vai ficar não, tá? Para se determinar o tipo sanguíneo de uma pessoa, foram colocadas 3 gotas de sangue sobre uma lâmina de vidro, adicionando-se a cada uma delas soros anti-A, anti-RH e anti-B, conforme o esquema abaixo. Então tá. Olha, anti-A, ficou faltando, gente, a hora que eu converti em PDF, alguma coisa que ficou faltando. Então a gente vai usar o esquema aqui da quarta, tá? Então é isso mesmo, tá? Vamos aproveitar. Desculpa, tá? Quarto, 2 mulheres disputam a maternidade de uma criança que, ao nascer, apresentou a doença hemolítica ou eritroblastose fetal. O sangue das 2 mulheres foi testado com o uso do soro anti-RH, anti-B, né? Como mostra o esquema a seguir. Qual das mulheres poderia ser a verdadeira mãe daquela criança? Justifique sua resposta. Então, por isso que eu coloquei fator RH eritroblastose fetal. Então, na eritroblastose fetal, obrigatoriamente, a mãe tem que ter sangue RH negativo e a criança RH positivo. E a explicação é simples, tá? A eritroblastose fetal, ela se manifesta em função de anticorpos anti-RH que a mãe produz, passa para a criança através da placenta, tá? E esses anticorpos no corpo da criança, ao encontrarem as hemácias RH positivo, vão destruir essas hemácias e causar uma anemia severa, que pode inclusive resultar no óbito do feto, na morte do feto, certo? Bom, mas e aí? Para que uma mãe produza anticorpos anti-RH, obrigatoriamente ela tem que ser RH negativo. Uma pessoa de RH positivo jamais vai produzir anticorpos anti-RH, certo? Tá. E a criança? A criança, para ser afetada pelos anticorpos, obrigatoriamente tem que ter sangue RH positivo. Só o sangue RH positivo tem o alvo para os anticorpos anti-RH, certo? Então a situação é sempre essa. Obrigatoriamente, a mãe tem sangue RH negativo e a criança RH positivo. Ok? Bom, então, qual das mulheres poderia ser a verdadeira mãe daquela criança? Então, a criança teve eritroblastose fetal. Então, você sabe que a criança tem RH positivo, mas aqui você só tem para examinar o sangue das 2 mulheres que estão disputando a maternidade. Certo? Então, ó, você vai procurar quem? Uma mãe de sangue RH negativo. Tá? Então, é importante que você saiba que na eritroblastose fetal, a mãe sempre tem sangue RH negativo. Certo? Mas não basta isso. Eu tenho que saber interpretar o resultado de um teste sanguíneo. Então, eu olho aqui, ó, tá? O soro anti-RH. Então, o sangue das 2 mulheres, ou sangues das 2 mulheres, foram misturados aos soros anti-RH, certo? Então, onde há aglutinação,
indica a presença da proteína RH. Onde não há aglutinação, indica a ausência da proteína RH. Então, quem tem a proteína RH tem sangue RH positivo. Quem não tem a proteína RH, o antígeno RH, tem sangue RH negativo. Então, de acordo com esses resultados, tá, olha só, tá, a mulher tá, 1 tem sangue RH positivo e a mulher número 2 tem sangue RH negativo. Então, certamente, né, a mãe da criança é mulher número 2, já que a criança teve eritroblastose fetal e só ela tem sangue RH negativo. Certo? Ok? Então, essa quinta aqui é na mesma linha. É na mesma linha, né? Da observação da tipagem e interpretação. Tá? Então, lembra, tá? Soro anti-A, soro anti-B e anti-RH é para detectar o antígeno. Caso ocorra aglutinação, significa que o antígeno está presente. Então, você tem o soro anti-A, colocou o seu sangue lá e aglutinou. Indica que tem o antígeno A. Colocou seu sangue no soro anti-B, aglutinou? Indica a presença do antígeno B. Olha, colocou seu sangue no soro anti-RH ou anti-D, aglutinou? Indica a presença, né, do antígeno RH. Então é assim que a gente faz a tipagem. Então aqui ó, a gente está analisando resultados, né, e o sinal de mais indica a aglutinação. A presença, né, do antígeno no respectivo soro. E o sinal de menos, né, indica a ausência. Tá? Então vamos ver aqui ó, o sangue da Amanda. Aglutinou no anti-A, no anti-B e no anti-RH. Então a Amanda tem os 3 antígenos. Ó, tem o antígeno A e o antígeno B, tem sangue AB. Se tem o antígeno RH, RH positivo. Então a Amanda tem sangue A, B e RH positivo. O Gustavo não aglutinou no anti-A, não aglutinou no anti-B e não aglutinou no anti-RH. Sabe o que indica isso? Que o Gustavo não tem nenhum dos 3 antígenos. Se não tem o antígeno A e não tem o antígeno B, tem sangue O. Se não tem o antígeno RH, é RH negativo. Então, o Gustavo tem sangue O e RH negativo, o verdadeiro doador universal. Tá? Já a Patrícia, olha, aglutinou no anti-A, não aglutinou no anti-B e aglutinou no anti-RH. Então, ela tem o antígeno A e o RH. Então, sangue ARH positivo. O Pedro Luiz, olha, não aglutinou no anti-A, aglutinou no anti-B e não aglutinou no anti-RH. O que significa isso? Que Pedro Luiz tem sangue BRH negativo. Tá? E o Charles August, né? Aglutinou no anti-A, aglutinou no anti-B, mas não aglutinou no anti-RH. Tem antígeno A? Tem B. A, B. Mas, ó, RH negativo. Tá certo? Bom, e o Cláudio? O Claudião não aglutinou no anti-A, aglutinou no anti-B e aglutinou no anti-RH. Então, com o antígeno B e o antígeno RH, o Cláudio tem sangue B e RH positivo. É simplesinho, gente, mas é uma questão, né, um tema muito abordado nos vestibulares, principalmente, né, vocês estão vendo aqui, né, é uma questão elaborada para a segunda fase, mas costuma cair com maior frequência, né, nas primeiras fases. Tá certo? Ok? Bom, e nós vamos resolver um exercício aqui agora muito interessante que fala sobre epistasia. Tá? Epistasia é aquele, né, fenômeno de inibição. Então, a epistasia é um exemplo de interação gênica, uma variação da segunda lei. Então, vamos interpretar, porque aqui nós temos 2 coisas interessantes. O assunto em si abordado, né, pela questão, tá? E a gente analisar como funciona uma via metabólica. Tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Analisando a via metabólica hipotética, temos que o gene A é epistático sobre o gene B. Então, epistasia significa dominância. Tá? Então, esse gene A inibe o gene B. Tá? Quando em homozigose recessiva, impede a produção de pigmentos rosa e vermelho devido à não produção da enzima X.
O gene Bzão em homozigose recessiva impossibilita a conversão do pigmento rosa em vermelho. Os genes A e B são dominantes sobre os seus alelos. Responda: no cruzamento entre indivíduos de genótipos Azão, Azinho, Bzão, Bzim, com indivíduo Azinho, Azinho, Bzim, Bzim, qual será a proporção fenotípica esperada na progênie? Então, sabe o que nós temos aqui? Se você não conhecer o assunto, se você estiver tentando resolver só analisando o enunciado, vai ficar bagunçado. Porque fica muito mais fácil interpretar, tá, a via metabólica. Tá certo? Então, vamos ver essa via metabólica aqui. Ó. Nós temos aqui um precursor branco, uma coisa que não tem cor. Tá? Aí você tem a enzima X, que transforma, né, esse substrato sem cor em pigmento rosa, a enzima X. Tá? Aí você tem a enzima Y, que transforma o pigmento rosa em pigmento vermelho. Então, notem, a via metabólica completa vai produzir o pigmento vermelho. Sacou? Então, essa via metabólica completa envolve duas enzimas. A primeira enzima converte o precursor branco em pigmento rosa. E a segunda enzima, a Y, converte o pigmento rosa em vermelho. Então, essa via metabólica completa vai resultar em pigmento vermelho. Tá certo? Só que tem um detalhe, né? A enzima X, a produção da enzima X, a gente não pode esquecer que toda enzima é uma proteína. E por trás de toda proteína tem um gene. Então, o gene Azão é responsável pela presença da enzima X. Então, se o indivíduo for Azão-Azão ou Azão-Azinho, ele vai produzir enzima X. Azão-Azão ou Azão-Azinho produz a enzima X e consegue transformar o precursor branco em pigmento rosa, tá? Mas se o camarada for Azinho-Azinho, Azinho-Azinho não produz a enzima X. Se ele não produz a enzima X, ele não consegue transformar o precursor branco em rosa, tá? E a enzima Y? A enzima Y também uma proteína, né? Dependente do gene Bzão. O alelo Bzão dominante, então significa que se o indivíduo, né, for Bzão-Bzão ou Bzão-Bzinho, ele vai produzir a enzima Y e vai converter o pigmento rosa em vermelho. Então, se você quiser o pigmento vermelho como produto final, o indivíduo tem que ser Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Ou seja, tem que ser Azão-Azão ou Azão-Azinho, e no outro par de genes, Bzão-Bzão ou Bzão-Bzinho. Certo? Então, o indivíduo vermelho, tá? Ele vai ser Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa. Mas e se o indivíduo for Bzinho-Bzinho? Então, se ele for Azão alguma coisa, Bzinho-Bzinho, notem, ele vai produzir a enzima X, que vai transformar o precursor branco em pigmento rosa. Mas se ele for Bzinho-Bzinho, ele não produz a enzima Y e não vai transformar o pigmento rosa em vermelho. Então, se esse indivíduo for Bzinho-Bzinho, Azão alguma coisa, Bzinho-Bzinho, tá? Ele só vai chegar até o pigmento rosa. Então, a via metabólica vai terminar no pigmento rosa. Então, o resultado final serão indivíduos rosas. Tá certo? Então, olha, então vocês notaram. Desde que o primeiro par seja Azão alguma coisa, se o indivíduo for Bzão-Bzão, vai ser vermelho. Se ele for Bzão-Bzão ou Bzão-Bzinho, vai ser vermelho. Se ele for Bzinho-Bzinho, vai ser rosa. Tá certo? Mas, ser vermelho ou rosa, depende que ele seja Azão alguma coisa. Porque se ele for Azinho-Azinho, ele não vai produzir enzima X. E ele não vai transformar o precursor branco em pigmento rosa. Então, aqui no gene B, é aí que vem o fator da inibição. Mesmo que ele produza a enzima Y, mas a enzima Y, ela só consegue se conectar, ela só consegue se encaixar no pigmento rosa e o transforma em vermelho. Se o indivíduo não produzir o pigmento rosa, ou seja, se ele for Azinho-Azinho e não tiver a enzima X, tá? A enzima Y não consegue se encaixar no precursor branco para transformá-lo em vermelho. Tá? Então, se o indivíduo for Azinho-Azinho, a única coisa que ele vai manter é o precursor branco. Mesmo que ele seja Bzão-Bzão, Bzão-Bzinho ou Bzinho-Bzinho, ele vai ser branco. Tá certo? Entenderam?
Então, a ausência da enzima X, ó, impede que a enzima Y trabalhe. Então, é por isso que a gente fala, né? O gen azinho, né? Quando em dose dupla, azinho, tá? Inibe a ação do Bzão. Inibe a ação do B. Sacana? Tá? Então, esse é o efeito, tá, inibitório, a tal de epistasia. Certo? Bom, então vamos ver aqui, né? No cruzamento entre indivíduos azão, azinho, bezão, bezém, com azinho, azinho e bezinho, bezinho, qual será a proporção fenotípica esperada na progênie? Então, aqui a gente faz, né? Olha, o cruzamento. Azão, azinho, bezão, bezinho. Olha, vai dar, né, gametas, azão, bezão, ó, azão, bezinho, azinho, bezão e azinho, bezinho. Então, esses são os gametas produzidos por um indivíduo que é azão, azinho, bezão, bezinho. Certo? Lembra que a gente faz gametas pela distributiva? Então, agora, se o indivíduo é azinho, azinho, bezinho, bezinho, tá, ele só vai produzir um tipo de gameta, que é o azinho com bezinho. Então, nesse cruzamento, olha, você vai ter 4 genótipos resultantes. O azão, azinho, bezão, bezinho, que vai ser vermelho, 1/4. O azão, azinho, bezinho, bezinho, ó, lembra, que vai ser rosa, 1/4. E os azinhos, azinhos. Você tem 1/4 azinho, azinho, bezão, bezinho, e 1/4 azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, não importa se seja bezão, bezinho ou bezinho, bezinho. Se for azinho, azinho, vai ser branco, tá? Então, 1/4 dos filhotes serão vermelhos, 1/4 rosa, tá? E metade dos filhotes serão brancos. Ok? Então, legal, tá? Bom, tem outra questãozinha aqui muito legal, né? De herança quantitativa. Uma questãozinha muito interessante e fácil, desde que você domine o fundamento, né? Então, da herança quantitativa. Então, herança quantitativa ou poligênica, né? São aquelas situações que você tem fenótipo, você tem 2 extremos e vários fenótipos intermediários, o famoso efeito degradê. Um exemplo, né, é a nossa pele. Você tem a pele negra, a pele branca e várias tonalidades intermediárias. A nossa altura também. Você tem a altura mínima, a altura máxima e tem muitos fenótipos intermediários, tá? E outros exemplos clássicos, né, tem a ver com massa de frutos, tá certo? Então você tem o menor fruto, o maior fruto, e entre esses dois extremos você tem os fenótipos, as massas intermediárias, tá certo? Bom, então vamos lá. Supondo que na aboboreira existam 3 pares de genes que influem no peso do fruto. Uma planta azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, origina frutos com aproximadamente 1,5 kg. Então, olha, esse é o genótipo do menor fruto possível. Então, quando se trata de herança quantitativa, não tem gene dominante nem recessivo. Tem o gene aditivo e o não aditivo. Então, aquele gene que acrescenta menos, tá? Massa ou tamanho, né? É o gene não aditivo. O que acrescenta mais é o gene aditivo. Tá? Então, aqui a gente tem o menor fruto. É aquele que tem só alelos ou genes não aditivos. Bom, então, é isso, né? Azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho. Se só tem letra minúscula, né? Isso aqui é o mínimo, é o menor fruto possível, tá certo? Então, esse menor fruto tem 1,5 kg, tá? E uma planta azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, frutos ao redor de 3 quilos, ou 3.000 gramas. Então, o genótipo que tem só letras maiúsculas, tá, representa, tá, a maior massa. Tá? Não tem como você aumentar a massa, olha. Tá? Bom, se essas plantas forem cruzadas, qual deve ser o peso aproximado dos frutos produzidos pelas plantas em F1? Então, aqui é muito simples, né? O que a gente tem que fazer? Tem que primeiro descobrir quanto vale cada uma dessas letrinhas. Tá? Ó, Azinho, Bezinho, Cezinho. Ah, então você vem aqui, ó, essas 6 letras, porque está dizendo aqui, ó, são 3 pares de genes. Então, esses 3 pares de genes vão determinar a massa do fruto.
Então está dizendo, olha, que são 6 letrinhas minúsculas. Isso gera 1.500 gramas. Então você vai pegar 1,5 kg, 1.500 gramas, e vai dividir por 6 para saber quanto cada letrinha representa na massa do fruto. Tá certo? Então, olha aqui, ó. Tá? Então, 1,5 kg dividido por 6 dá 250 gramas. Então, cada uma dessas letrinhas aqui, ó, minúscula, representa 250 gramas, tá certo? Vamos fazer a mesma coisa agora com o genótipo, né, que só tem letras maiúsculas, e é o maior fruto, tá? Para ver quanto cada letra maiúscula representa na massa desse fruto. Então, 3 quilos. Então, você pega 3 quilos e divide por 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isso dá 500 gramas. Então, cada letra maiúscula vai representar 500 gramas na massa desse fruto. Tá certo? Ah, então agora ficou tranquilo, né? Porque quando você faz esse cruzamento, olha, azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, com azinho, azinho, bezinho, bezinho, cezinho, cezinho, tá? Então, todos os filhotes vão herdar um alelo do pai, um alelo da mãe. Quer dizer, herda um azão do pai, um azinho da mãe, um bezão do pai, um bezinho da mãe, um cezão do pai, um cezinho da mãe. Então, todos os filhotes vão ser azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Aí você atrela, né, os valores às letras. Então, ó, o azão vale quanto? Acabei de descobrir, vale 500 gramas. Ah, o bezão, também 500 gramas. E o cezão, 500 gramas. Eu já tenho aí 1,5 kg. E o azinho, 250 gramas. E o bezinho, mais 250, já são 500 gramas. E o cezinho, mais 250, 750 gramas. Então você pega os 1,5 kg, né, das letras maiúsculas dos genes aditivos, tá, e soma com 750 gramas das letras minúsculas, e você vai ter 2,250 kg. Então, os filhotes resultantes desse cruzamento terão todos, né, 2,250 kg. Tá certo? Ok? Então, fiquem ligados, porque, né, herança quantitativa cai muito no vestibular. E uma coisinha muito importante que a gente tem que saber, é tipo assim, a quantidade de fenótipos. Se você quiser saber a quantidade de fenótipos possíveis, é só pegar o número de genes que tem, né, nessa característica e acrescentar um. Então, nesse caso aqui, olha, tá? Quantos alelos estão envolvidos nessa característica? 6. Então, você sabe que no total aqui existem 7 fenótipos possíveis, ou seja, 7 massas diferentes, tá, que esses frutos podem apresentar. E a recíproca é verdadeira. Se você sabe que uma característica, né, tem 7 fenótipos, significa que é determinado por 6 genes, 6 alelos, ou 3 pares. Tudo bem? Bom, e vamos dar uma olhadinha aqui agora, né? Talvez o que mais pode gerar dúvidas, né? Genes ligados. Genes ligados. Então, essa questãozinha aqui de genes ligados, né? Então, tem N formas de se cobrar o assunto genes ligados numa prova de vestibular. Então, vamos começar aqui, né, com o básico, né? Um indivíduo produziu os seguintes gametas e suas respectivas proporções. Bom, irmão Gezão, 30%. Irmão Gezinho, 20%. Eminho Gezão, 20%. E Eminho Gezinho, 30%. Então, a gente tem que descobrir aqui com genes ligados, né, quais são os gametas parentais e quais são os gametas recombinantes. Certo? Bom, então, primeira coisa, valores iguais representam o mesmo tipo de gameta. Então, ó, eu tenho aqui irmão Gezão 30%, Eminho Gezão 30%. Então, se ambos os gametas têm 30%, é porque eles pertencem à mesma categoria. Ou os dois são parentais, ou os dois são recombinantes. Certo? Então, legal. Ó, então, tá batendo. Ó. Irmão Gezão e Eminho Gezinho, 30% cada. Então, os dois juntos ou são parentais ou recombinantes. E o mesmo você aplica para o irmão Gezinho, tá, e o Eminho Gezão. Ó, 20% e 20%. Então, eles também são da mesma categoria.
Resta saber agora qual deles, né, qual duplinha é parental e qual duplinha é recombinante. Então, vai ficar tranquilo agora, tá? Os gametas parentais sempre serão maioria. Tá? Então, a hora que você juntar, tá, os dois valores iguais, o que ultrapassar 50%, ali você tem os gametas parentais. Porque eu não sei se vocês se lembram, tem que lembrar, né? Então, a taxa de recombinação, a porcentagem de gametas recombinantes, é a taxa de crossing over dividido por 2. Ou seja, a porcentagem das células que fizeram crossing over dividido por 2. Então aí você tem que lembrar que se todas as células que entraram em meiose fizerem o crossing over, mesmo assim, a porcentagem de gametas recombinantes, a taxa de recombinação, vai ser de 50%. Então, se a taxa de crossing over fosse de 100%, a taxa de recombinação, porcentagem de gametas recombinantes, seria de 50%. Certo? Mas a taxa de crossing over nunca vai ser de 100%. Nunca todas as células que entram em meiose fazem o crossing over para aqueles pares de genes. Então, se a taxa de crossing over sempre é menor que 100%, então a taxa de recombinação sempre é menor que 50%. Ou seja, a porcentagem de gametas recombinantes sempre é menor que 50%. Então, a porcentagem de gametas parentais sempre é maior que 50%. Então, eu já sei, a maioria dos gametas sempre serão parentais e a minoria recombinantes. Então, já descobri. Irmão Gzão, 30%, e Eminho Gzinho, 30%, dá 60%. Então, esses dois indivíduos juntos aqui, ó, esses dois gametas são parentais. Como só tem gameta parental e recombinante, sobrou para o irmão Gzinho e Eminho Gzão, ó, 20, 20, 40%, serem gametas recombinantes. Beleza? Tá? Bom, outra coisa muito importante, básico, mas depois que você domina, aqui no item B, para analisar se o genótipo do indivíduo que produziu esses gametas é cis ou trans. Vocês estão lembrados? Então, o indivíduo é dito cis quando estão ligados, tá, no mesmo cromossomo, tá, dois genes dominantes. E no outro cromossomo, do outro lado, estão ligados dois genes recessivos. Então, quando você tem dominante e dominante de um lado, recessivo e recessivo do outro, você chama de cis. Agora, se for alternado, se você tiver um dominante e um recessivo de um lado, e um recessivo e um dominante do outro, você chama de trans. Tá? Bom, então, esse indivíduo aqui, tá, ele é cis. E por que ele é cis? Ele é cis porque, olha, ele é hemangezão num cromossomo e hemingezinho no outro cromossomo. Isso aqui é cis. Mas espera aí, isso aqui não estava, tá? Mas você descobriu aqui, ó, no item A. Quando você olha para os gametas parentais, os gametas parentais, eles ocorrem antes do crossing over. É aquele desenho que aparece no cromossomo. Os gametas parentais, então o que está dizendo aqui? Ó? Que um gameta parental é hemangezão, ou seja, num cromossomo ligado você tem um hemangezão. E no outro cromossomo ligado você tem um hemingezinho. Então, hemangezão com hemingezinho, isso é cis. Então, tá aqui, ó. Por isso que você responde que esse indivíduo é cis. Então, os gametas parentais nos mostram se o indivíduo é cis ou trans. Por trás da distribuição dos genes no cromossomo, sem a ocorrência de crossing over. Assim, esse indivíduo aqui, ó, é cis, ó. Hemangezão é um gameta. Hemingezinho, então, olhando para o gameta parental, você sabe se o indivíduo é cis ou trans. Porque se esses gametas parentais fossem hemangezinho, heminhogezão, eles seriam trans. Tá certo? Bom, e a distância? A distância entre M e G no cromossomo em que estão ligados. Aqui fica mais tranquilo, né? Porque a distância entre os genes ligados é igual à taxa de recombinação, igual à porcentagem de gametas recombinantes que eles produzem. Você não pode esquecer, a taxa de recombinação é a porcentagem de gametas recombinantes. Então tá aqui, ó, a porcentagem de gametas recombinantes, ó.
40%. Ó, irmão Gzinho, recombinante 20%. Irmão Gzão, recombinante 20%. Então, quando você junta os dois gametas recombinantes, você tem a taxa de recombinação que é igual à distância entre os genes. Então, não se esqueçam dessa formulazinha aqui, ó, tá? A taxa de recombinação é igual à distância entre os genes. E aqui eu descobri aqui, ó, ainda aqui, ó, tá? No item A, que a taxa de recombinação é 40%. Então, a distância entre o gene M e o G é igual a 40 unidades de recombinação. Certo? Ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessa nona, né? Porque essa nona está solicitando o quê? Está solicitando um cruzamento. Tá? Então, na meiose de um indivíduo azão, bezão, azinho, bezinho, notem, esse cara é azão, azinho, bezão, bezinho. Ele é duplo heterozigoto. Mas quando os genes estão ligados, o indivíduo duplo heterozigoto ele pode ser cis ou trans. Então, se a gente olhar aqui, ó, nessa resolução, a outra forma de representar que esse indivíduo do item B da questão anterior é cis, é assim, ó, irmão Gzão barra irmão Gzinho. Sacou? Então, irmão Gzão, um cromossomo, barra, do outro lado, o outro cromossomo, irmão Gzinho. Então, ó, é outra forma de aparecer no enunciado. Então, está falando que esse indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho, aqui, ó, estão vendo? Tá? Ele tem o azão e o bezão ligados num cromossomo. O azinho e o bezinho ligados no outro cromossomo. Então, esse indivíduo é cis. Então, ocorre crossing over entre esses genes em 40% das células. Tá? Então, ele está te dizendo a taxa de crossing over. 40% das células fizeram o crossing over. Então, a taxa de crossing over é 40%. E a hora que eu vou resolver o exercício, eu sempre tenho que saber a taxa de recombinação, a porcentagem de gametas recombinantes. É só pegar a taxa de crossing over e dividir por 2. Então, eu vou pegar 40%, que é a taxa de crossing over, dividir por 2, e vai me dar 20%, que é a taxa de recombinação. A porcentagem de gametas recombinantes. Então, vamos organizar direitinho, né? Se ele for cruzado com uma fêmea duplo homozigota recessiva, azinho, azinho, bezinho, bezinho, qual deve ser a descendência e em que proporção? Tá? Então, é o seguinte, lembra? Esse cara é um macho. Primeira coisa, você tem que arranjar os gametas para ele. Então, ó, se os genes estão ligados e aconteceu o crossing over, tá? Então você tem gametas parentais e gametas recombinantes. Então, primeira coisa que você tem que encontrar é a porcentagem de gametas recombinantes. E eu já descobri aqui, ó, se 40% das células fizeram crossing over, é que a taxa de recombinação, a porcentagem de gametas recombinantes é 20. Então, 20%, tá aqui, ó, 20% dos gametas serão recombinantes. Bom, se 20% dos gametas serão recombinantes, olha, os outros, né, os 80% serão parentais. Beleza? Então, comecei. Tá? Olhando para a taxa de crossing over, eu descubro a porcentagem de gametas recombinantes. Aí, já tenho? Tenho. O que faltar para 100, tá? São os gametas parentais. Então, eu tenho recombinantes 20% e parentais 80%. Não posso me esquecer, tá, que eu tenho dois tipos de gametas parentais e dois tipos recombinantes. Então, os gametas parentais não têm sacrifício nenhum para descobrir. Eles estão aqui já, ó. Lembra? Os genes ligados. O azão bezão é um gameta parental e o azinho bezinho outro gameta parental. Olha, se os dois juntos somam 80%, 40% de cada. E os gametas recombinantes? É só inverter. Lembra? É resultante do crossing over. Então, nos gametas recombinantes, o azão vai estar com o bezinho e o azinho vai estar com o bezão. Estão lembrados? Esse é o crossing over. Então os gametas recombinantes, ó, azão, bezinho, azinho, bezão. Então, se os dois juntos somam 20%, pessoal, então tá aqui, ó, cada um deles vai ter 10%. Então, eu já tenho os gametas do macho. Ó, 4 gametas
Tá? 40% azão-bezão, 40% azim-bezim, 10% azão-bezinho, tá? E 10% azim-bezão. Sacaram? E a fêmea? Bom, essa fêmea, lembrando, ela é homozigota recessiva. Então, todos os gametas delas, sem ou com o crossing over, vão ser azim, bezim. Ó, faz a distributiva aqui, ó. Azim, bezim, certo? Então, recombinante ou parental, tudo azinho, bezim. Então, todos os gametas da fêmea, né, 100% serão azim, bezim. E aí, você vem aqui e faz o cruzamento. Então, se esse gameta do macho parental, azão, bezão, fecundar esse gameta da fêmea, olha, vai dar filhote azão, azinho, bezão, bezinho. Então, 40% dos filhotes, ó, serão azão, azinho, bezão, bezinho. Olha aqui, ó. Se esse gameta parental do macho, azinho, bezinho, fecundar esse da fêmea, também azinho, bezinho, você vai ter filhotes azinho, azinho, bezinho, bezinho. 40%. Então, dando um total de 80% de filhotes. Ó, esse filhote aqui de cima, ó, azão, azinho, bezão, bezinho, que nem o pai. E esse filhote de baixo, azinho, azinho, bezinho, bezinho, que nem a mãe. Então, não pode esquecer que aqueles filhotes iguais ao pai, iguais à mãe, a gente chama de parental, certo? Só que aqui embaixo, olha, eu tenho, tá, esse gameta recombinante do macho, azão, bezinho. Quando ele fecunda esse gameta da fêmea, ó, vai dar filhote azão, azinho, bezinho, bezinho. 10%. Esse outro gameta recombinante, azinho, bezão, se ele fecundar esse gameta da fêmea, vai dar filhote azinho, azinho, bezão, bezinho. Então, notem, olha, esses filhotes aqui são recombinantes. E por que eles são recombinantes? Porque eles misturam, né? Ó, tá? Na primeira característica, esse aqui puxou para o pai, ó, azão, azinho, que nem o pai. Mas na segunda, olha, para a mãe, ó, bezinho, bezinho. Então esse aqui tem a primeira coisa do pai e a segunda da mãe. Esse outro aqui, ó, azinho, azinho. Quem é azinho, azinho? É a mãe. Então ele puxou para a mãe, tá? Mas na segunda característica, ó, bezão, bezinho, que nem o pai. Então esse filhote de baixo tem a primeira característica, né, da mãe e a segunda do pai. Então, quando o filhote mistura coisa do pai com coisa da mãe, eles são recombinantes. Então, 20% dos filhotes são recombinantes. É o que a gente espera do crossing over. Se não acontecesse o crossing over, todos os filhotes seriam parentais, que nem o pai, que nem a mãe, ou seja, com falta de variabilidade genética. Tá certo? Ok? E aqui, gente, nesse 10, o assunto ainda é genes ligados, né? Só que um assunto mais brando, né? Mapeamento cromossômico. Tá? Então a gente vai trazer do outro exercício para cá, tá? Aquela formulazinha, né? Que a taxa de recombinação, a porcentagem de gametas recombinantes é igual à distância entre os genes, né? No cromossomo em que eles estão ligados. Então vamos resolver esse exercício aqui, ó, que é muito recorrente nos vestibulares, tanto primeira quanto segunda fase. Um organismo homozigoto para os genes A, B, C e D, todos localizados em um mesmo cromossomo, ou seja, esses genes estão ligados. Então aqui não dá para fazer distributiva. É cruzado com outro que é homozigoto recessivo, tá? Para os mesmos alelos. O cruzamento, o retrocruzamento de F1 com o duplo recessivo mostra os seguintes resultados. Então, aqui, olha, esquece o resto. É a taxa de recombinação, a porcentagem de gametas recombinantes entre os genes é que vai ser, né, necessário para a gente poder fazer um mapeamento. Então, olha aqui, não ocorreu permuta entre os genes A e C. Então, não ocorreu recombinação. Então, a taxa de recombinação é zero. Então, a distância entre A e C é zero. Ou seja, eles estão grudadinhos ali, não tem espaço entre eles. Tá certo? Bom, ocorreu 20% de permuta entre A e B. Então, a taxa de recombinação entre o gene A e o B é de 20%. Ou seja, 20% de gametas recombinantes. Então, você já bota aqui que a distância entre A e B é de 20 unidades de recombinação. Tá?
30% entre A e D. Então, a distância AD é 30 unidades de recombinação. Tá? E 10% de recombinação ou permuta entre os genes B e D. Então, a distância entre B e D é de 10 unidades de recombinação. Perceberam? Você transforma a taxa de recombinação, a taxa de permuta, em distância. E aí fica simples. Tá? Eu já tenho as distâncias? Tem. Então, segundo passo, eu vou desenhar um segmento de reta aqui, né? Para poder, né? Que vai ser o meu cromossomo, para eu poder, né, inserir os genes. Então, desenhei. Então, eu vou pegar os genes mais distantes. Procuro aqui, os genes mais distantes são o A e o D, ó, 30 unidades de recombinação. Por que isso? Porque eles vão ser os extremos. Eles vão estar nos extremos do cromossomo. Então, ó, A no extremo, D no outro, são os mais distantes. Tá? Bom, aí você pega o outro aqui, quem é o outro? O outro é o B. Olha, o B, tá, o gene B, tá a que distância do A? 20. E a que distância que ele tá do D? Ah, tá 10. Então, 20 do A e 10 do D, mais ou menos aqui o B, ó. Tá certo? Ah, e tá faltando o gen C. Tá falando que o gen C, olha, não tem distância nenhuma dele para o A. Então não é que ele está em cima do A, ele está do ladinho do A e não há distância entre eles. Então você, usando esse pensamento, você fez um mapeamento genético. Tá? Você distribuiu no cromossomo os genes que estão ligados aí. Então, ó, você tem o A, C, D, D. Então, essa é a sequência. Mas tem também a distância relativa. O A está bem próximo, né, grudado no C. O B está a uma distância, né? E o D está bem distante de A e C, mas está mais próximo de B. Tá certo? Então, não se esqueçam, né, que é um assuntinho muito badalado nos vestibulares, tá? E não é difícil, não. Ok? Bom, e aqui, uma questãozinha de herança ligada ao sexo, tá? Ou ao cromossomo X. Então, um exemplo clássico, né, desse tipo de herança, que é a hemofilia. Dificuldade, né, genética de coagular o sangue, certo? Então, um casal não hemofílico teve um filho do sexo masculino com hemofilia. Indique a alternativa com a probabilidade desse casal ter uma filha hemofílica. Tá? Então, a hemofilia, herança ligada ao sexo recessiva, é o gene Hzinho. Então, a gente não pode esquecer, né, que mulheres hemofílicas só serão se tiverem 2 Hzinhos. Se receber o X com Hzinho do pai e o X com Hzinho da mãe. Certo? Tá? Se ela for XHzão, XHzinho, ou XHzão, XHzão, elas nunca serão hemofílicas. Certo? Agora, o homem, lembra? O que caracteriza a herança ligada ao sexo, tá? É isso. O homem tem só um desses genes. O homem só tem um H. Tá? Ou ele tem o Hzão ou o Hzinho. Como ele só tem um X, ele só pode ter um H. Se ele tiver o X com o Hzão, tá, ele vai ser normal. Agora, se ele te receber o X com um Hzinho, tá, ele vai ser hemofílico. Tá? E não se esqueçam que o homem sempre recebe o cromossomo X da mãe. Ah, então, esse tipo de herança, como a hemofilia e o daltonismo, o homem herda da mãe. Certo? Então, é o que a gente tem aqui, ó, tá? Se o homem é normal, ele é XHzão Y. Certo? Então, o Y não tem, tá, o gene H. Tá? Bom, se a mãe é normal, mas teve, né, um filho com hemofilia, então significa que ela é heterozigota. Tá? Ela é XHzão, XHzinho. Certo? Então, tá aqui. Fazendo esse cruzamento, olha os resultados possíveis. Tá? Ó, XHzão, XHzão. Isso aqui vai ser uma menina normal. XHzão, XHzinho. Isso aqui também vai ser uma menina normal. Agora aqui, ó, XHzão, Y. XHzinho, Y. Então, esse XHzinho aqui, ó, torna o indivíduo, né, hemofílico, mas do sexo masculino. Então, esse casal, olha, não pode ter filhas hemofílicas, tá? Inclusive, né, porque o pai garante isso. Ó, lembra?
O homem recebe o X sempre da mãe. Sempre da mãe, ó. O que ele recebe do pai é o Y, tá? Mas as filhas não. Recebem um X da mãe e um X do pai. E como o pai tem o X da razão, ele garante que todas as filhas sejam normais. Então, nenhuma filha desse casal pode ser hemofílica. Nessas condições, se você transferir o fenótipo do daltonismo, a mesma coisa. Certo? Ok? Então, legal. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto. Vamos falar sobre genética populacional. Então, genética populacional também é muito badalado no vestibular. Tá? Então, vamos lá. Se em uma população em equilíbrio de Hardt-Weinberg, a frequência do alelo izinho é de 30%, pergunta-se qual a frequência do seu alelo isão. Então, lembra, tá? Na genética populacional, tá? A gente chama o alelo dominante de P e o alelo recessivo de Q. E a frequência deles? Bom, os dois juntos tem que dar 100%. E aqui no enunciado está dizendo, tá, que do conjunto de genes I, tá, entre isão e izinho, izinho representa 30%. 30%. Então, de todos os genes I, tá, izinho representa 30%. Então, você já sabe que isão representa 70%. Só tem isão e izinho. Se izinho dá 30%, isão só pode ser 70%. Então, é isso que a gente vai analisar aqui, ó, tá? Para facilitar, lembra? A gente transforma em decimais. Então, se a frequência do izinho é 30%, lembra? Tá? Na genética populacional, tá? Eu uso a letra P para representar a frequência do alelo dominante. E a letra Q para representar a frequência do alelo recessivo. Então, o exercício está me dizendo que a frequência do alelo recessivo, ou seja, Q, é de 30% ou 0,3. Logo, isão ou P é 0,7 ou 70%. Certo? Então, não se esqueçam disso. P mais Q é igual a 1. Então, o exercício tem que te dar um dos valores. O P ou Q. Tá certo? Aí fica fácil de resolver. Ok? Bom, qual a frequência de indivíduos com genótipos homozigoto dominante, heterozigoto e homozigoto recessivo, respectivamente? Então, nessa população, tá? Se a frequência do alelo izinho é 30%, e aí eu descobri que de isão é 70%, nessa população, qual é a porcentagem de indivíduos que serão isão-isão, homozigoto dominante? Qual a porcentagem de indivíduos heterozigotos, isão e zin? E qual a porcentagem de indivíduos homozigoto recessivo, izinho e zin? Então, lembra? Então, vem aqui, P mais Q é igual a 1, né? Lembra? P é igual a 0,7, Q é igual a 0,3. Aí eu faço a distribuição binomial. Tá? Então, para encontrar os valores, né, de homozigoto dominante, eu pego o P e elevo ao quadrado. Então, isão igual a P ao quadrado. Aí, para encontrar isão izinho, eu faço 2PQ. 2 que multiplica P, que multiplica Q. Tá? Mais Q ao quadrado. Qual é o valor de Q? 0,3. Então, pego 0,3 e elevo ao quadrado. Então, tá aqui, ó. P, né, 0,7 ao quadrado, dá 0,49. 2 que multiplica 0,7 que multiplica 0,3 vai dar 0,42. E 0,3 ao quadrado dá 0,09. Cuidado para não botar 0,9, tá? Igual a 0,09. Então já sei. Então, ó, 0,49 é 49%. Então, 49% dos indivíduos, né, nessa população são isão-isão. 42% são isão-izinho e 9% serão izinho-izinho. Fechou. Fechou. Tá certo? Então, simples, né? É só pegar a frequência do gene, tá? Fazer a distribuição binomial. Então, o alelo recessivo é Q. O alelo dominante é P. Tá certo? Faz a distribuição binomial, ó. P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. P ao quadrado, homozigoto dominante. 2PQ, heterozigotos e Q ao quadrado, homozigoto recessivo. Tá certo? Então, legal. Bom,
Vamos aqui, né, para esse... Aqui ainda é de genética populacional, certo? Tá? E é a mesma coisa, só que como é um valor grande, tá, muita gente pode ficar espantado, né? Então tá aqui, sabendo-se que em uma população em equilíbrio de Hardenberg, a frequência do gene Tzinho, responsável por uma doença muito rara e mortal, denominada Tay-Sachs, é de 1 em 20 mil, calcule a frequência de afetados pela anomalia nessa população, ou seja, a porcentagem de indivíduos doentes nessa população. Então, primeiro, o que é o equilíbrio de Hardenberg? É quando a população mantém a frequência dos genes. Tá? Quando não há alteração na frequência dos genes. Olha, há 200 anos atrás, tá, esse alelo recessivo, Tzinho, ele representava 20%. E hoje ele continua representando 20%. Então, isso é o equilíbrio de Hardenberg. Porque se esse alelo, há 200 anos atrás, se ele representava 20%, e o Tzão, né, o T maiúsculo, seu alelo representava 80%, e hoje, né, ele representa 15%, e o T maiúsculo representa 85%, então essa população não está em equilíbrio de Hardenberg. Então significa que eu não posso usar, né, o teorema de Hardenberg, aquela distribuição binomial, o P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Mas aqui, ó, é só, então, quando fala que está em equilíbrio de Hardenberg, é só liberando o uso, né, do teorema de Hardenberg, aquilo que a gente usou no exercício anterior, tá certo? Então tá aqui, ó, tá? Então, Tzinho, né, representa 1 em 20 mil genes T. Então, olha as frequências, né? Tzinho é igual em 1 em 20 mil do genes T. Logo, o Tzão, né, o alelo dominante, representa 19.999 em 20 mil. De cada 20 mil, só um é Tzinho. Os outros são Tzões, tá certo? Mas tudo bem, ainda bem que a gente não tem que fazer esse cálculo aqui, porque ele quer saber, né, os indivíduos que são Tzinho e Tzinho, tá? Então Tzinho, tá? Lembra, tá? Para saber Tzinho aqui é o quadrado. Então você pega o Q e eleva ao quadrado. Qual é o valor de Q? 1 sobre 20 mil. Então, quando você eleva Q 20 mil, né, 1 sobre 20 mil ao quadrado, vai dar 1 em 400 milhões. Realmente essa doença é muito rara, é isso mesmo, tá? 1 em cada 400 milhões de indivíduos, tá, apresentam essa doença. Extremamente raro. Sacou? Então, é isso. Ok? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? Vamos aplicar genética populacional, tá, num exercício que fala sobre herança ligada ao sexo. Tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Porque esse é o último da nossa aula de hoje, tá certo? Então, esse 14 aqui, se em uma população em equilíbrio de Hardenberg, o que é isso? Que a frequência gênica se mantém ao longo do tempo. Eu posso usar, né, aquele teorema, π ao quadrado mais 2pq mais q ao quadrado, que vai dar certo, ok? Bom, então a frequência de um gene recessivo heminho ligado ao sexo e responsável por uma anormalidade é de 20%. Então, ó, a frequência do heminho é 20%. Então, você vai determinar a frequência de homens doentes nessa população. Então, aqui eu tenho um adendo. Herança ligada ao sexo. Aquele tipo de herança, né, que o homem, né, que está no cromossomo X, e que o homem só tem um cromossomo X, mas a mulher tem 2. Então, tá aqui, ó, tá? Se P mais Q é igual a 1, ou seja, se a frequência do irmão mais a frequência do heminho é igual a 1, e o exercício está dizendo que a frequência do heminho é 0,2 ou 20%, aqui, ó, então o hemão, que é P, é igual a 0,8. Então, P é igual a 0,8 e Q é igual a 0,2. Tá certo? Então ele quer saber qual a frequência de homens doentes nessa população. Então, a doença é determinada pelo heminho. Tá? Então, e você não pode esquecer, né, que para o homem
Um único eminho basta. Tá, ó. Se o homem for X emão, ele vai ser normal. Agora, se ele tiver um eminho, X com eminho, ele já vai ser doente. Então, ele não precisa ser eminho. É só o eminho, que é Q. Então, o homem, nesse tipo de herança, ele é Q. É o valor de Q. Qual é o valor de Q? É 20%, que é diretamente proporcional à frequência do alelo recessivo. Então, 20% dos homens serão doentes. Por quê? Porque é a mesma frequência do Q, do M, do MI. Tá certo? Tá? E a frequência de mulheres doentes? Como é que vai ser? Mulher não, ó, tá vendo? A mulher, para ser doente, ela tem que ser eminho. Ela tem que ter 2 eminhos, ou seja, ela tem que ser Q ao quadrado. Então, você vai ter que pegar esse valor, ó, e elevar ao quadrado. Então, a mulher doente é Q ao quadrado. Então, mulher doente Q ao quadrado, o valor de Q é 0,2 ao quadrado dá 0,04 ou 4%. Então, nessa população, 4% das mulheres serão eminho e terão a doença. Agora, dos homens, ó, 20% serão eminho e terão a doença. Tá certo? Vocês viram? Então tem que prestar muita atenção nesses detalhes. Tá? Por isso que eu dividi a genética, né, em 2 partes. Tá? Para não ficar aquela coisa, aquele congestionamento. Então dá uma ideia melhor. Tá bom? Ok, pessoas? Então, legal. Então estamos preparados para o nosso vestibular.